Maconha liberada no Brasil. Que notícia, hein? Ou melhor, o cultivo da maconha foi autorizado e agora você deve estar se perguntando: posso ter uns pezinhos de cannabis plantada na hortinha do fundo da minha casa? É sobre isso que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Se você ainda não me conhece, sou Franklin Assis, advogado criminalista, e aqui no meu canal eu compartilho aqui diversos conteúdos e hoje eu selecionei esse conteúdo que está em alta e que pode ser que você que esteja me assistindo aí esteja muito interessado em saber se a maconha foi liberada e está legalizada no Brasil. Antes de mais nada, eu já te peço aí, ó, a sua colaboração, se inscreve no canal, deixa um like e no final desse vídeo, se você não gostar, se esse conteúdo não tiver feito sentido para você, dá um dislike e deixa um feedback para mim aí para que a gente possa melhorar. Se você acha que tá tudo liberado, liberou geral, não é bem assim. Existem algumas ressalvas. Por quê? O STJ, e se você não sabe o que é o STJ, eu vou explicar. O STJ é o Superior Tribunal de Justiça. É uma corte de justiça que julga casos aí, conflitos na sociedade. E agora, recentemente, este Superior Tribunal de Justiça, conhecido como STJ, deu uma decisão, autorizou 3 pessoas a plantarem, a cultivarem a cannabis sativa para fins medicinais. Pessoas que possuem uma certa doença grave, foram autorizadas. A pergunta que não quer calar é: todo mundo pode plantar e ter um cultivozinho de maconha em casa? Não, não é assim. Primeiro, esta decisão do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, é uma decisão que foi proferida para atender à necessidade destas 3 pessoas cujos seus recursos chegaram até o STJ. Quando eu digo que esses recursos chegaram até o STJ, significa dizer que pessoas com necessidades que não teriam condições de importar o produto, e eu vou falar sobre a importação do óleo de cannabis no final desse vídeo, estas pessoas foram à justiça pleitear a autorização para que pudesse cultivar para fins medicinais. Quando eu digo para fins medicinais, que como requisito devem ter uma receita médica ou uma indicação de que o uso da maconha seria imprescindível para o tratamento de certas doenças. Então essas pessoas foram a um juiz de suas respectivas cidades, automaticamente esse juiz deve ter negado, foram aos tribunais de seus estados, que por óbvio também deve ter negado, e o assunto chegou no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça concede então essa autorização. E por que eu digo que essa decisão é isolada, essa decisão ela não se estende a todos? E qual a consequência disso? E para pessoas que não estão enquadradas nestas 3 pessoas que tiveram a autorização, como é que elas vão fazer para também ter a autorização para cultivar a erva entorpecente? A boa notícia é que quando uma instância superior decide algo em casos isolados, acontece o fenômeno do precedente. Isso quer dizer que já tem uma decisão. Como tem uma decisão, em casos análogos, em casos parecidos, ou seja, você, não você que é maconheiro, mas você que tem uma doença e exista uma indicação de tratamento cujo remédio seja a cannabis, você já tem esse precedente. Você já tem uma autorização prévia que poderá ser usada no seu pedido, no seu pleito. Na prática é mais ou menos assim. Com base nessa decisão do ministro, você vai pleitear no juiz da sua comarca e assim por diante e vai dizer: olha, o STJ já autorizou o cultivo num caso parecido com o meu, eu também quero. Aí óbvio, você, valendo-se de um advogado, vai pleitear, vai requerer que você também possa pleitear esse cultivo da maconha. E você deve estar se perguntando assim: tá, mas qual foi o fundamento usado para que o ministro lá autorize o plantio da maconha? No Código Penal existe um artigo que fala do estado de necessidade. É mais ou menos assim, para ficar de forma bem simples. Você é autorizado a cometer um crime, desde que esse crime seja cometido para proteger a sua vida ou sua integridade física. Então, por exemplo, se eu estou num mar, morrendo afogado, eu e outra pessoa, por estado de necessidade, caso um mate o outro aí, é isento de pena, extingue aí a culpabilidade. Neste caso, entenderam que como é um tratamento para uma doença grave, imprescindível à manutenção do bem-estar da vida, em razão desse estado de necessidade, foi autorizado sem que os usuários respondessem a um determinado crime. Esse assunto é bastante polêmico, que é sobre a legalização da maconha, não é isso que eu estou tratando aqui. Mas no Brasil, a maconha não é legalizada e existem aí diversas frentes, diversos projetos
projetos de liberação da maconha, e existe aí um certo jogo de empurra entre o Ministério da Saúde, entre a Anvisa, e enquanto isso, pessoas com indicação do uso da cannabis sativa para tratamentos perecem. Até porque aqui eu não vou entrar também nessa pira de fortalecer o mercado negro e tal, mas só para você ter uma noção, existem outras formas também de você fazer o tratamento que não seja a plantação da maconha. Você pode, a exemplo, importar o extrato da cannabis, importar o canabidiol. Só que o custo disso é altíssimo, de modo que inviabiliza pessoas que não têm condições a receberem a medicação. Então o que é mais barato? Plantar. Se é mais barato plantar, adquirir a semente, planta e faz o seu respectivo tratamento. Infelizmente, no Brasil ainda essa é uma realidade diferente de outros países, inclusive países perto nossos aqui do Brasil, como o Uruguai, em que a maconha foi legalizada. Fato é, uma decisão inédita que permite 3 pessoas a cultivarem. A partir de uma decisão dessa, outras situações acontecerão, tendo esta como referência, e quem sabe após esse precedente, Anvisa, Ministério da Saúde, até mesmo o Poder Legislativo comece aí a amadurecer a ideia de legalizar o uso da substância. Perceba que a maconha, sim, está legalizada no nosso país, desde que, em casos isolados, a pessoa demonstre uma grave doença, cujo medicamento para combater essa doença seja que os princípios ativos da cannabis e, diante disso, uma autorização para a sua utilização. Por hora era isso. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa a sua opinião, ela é muito importante para mim, porque esse assunto é um assunto que demanda a opinião pública. Então escreve aí se você é contra, se você é a favor, se você precisa dessa medicação e, óbvio, não esqueça de dar um like e compartilha esse conteúdo aí para o maior número de pessoas. Sou o Franklin Assis e para você que já se inscreveu no meu canal, seja muito bem-vindo e aguarde o próximo vídeo.